Estamos de volta agora com um dos assuntos que despenca em prova e também em concurso público. Esse assunto se chama funções de linguagem. Então vem comigo que eu vou lhe dar de forma bem rápida, prática, objetiva. Pega papel e caneta e vamos anotar. Vamos nessa. Vamos lá. Funções de linguagem. Gente, isso cai muito em prova, porque você vai ler o texto e ele vai perguntar a você qual é a função daquele texto. A primeira função que você vai aprender hoje se chama referencial. Toda vez que você vê esse nome referencial, você vai lembrar que o texto está trazendo uma informação, tá? Então não vamos encher aqui de informações que confunde. Falou em referencial, falou em informação. É um texto que traz informação, é um texto referencial. Uma segunda função de linguagem que a gente tem aqui é a função emotiva. A função emotiva, claro, expressa uma emoção no texto, né? O eu lírico, quem está falando, está expressando ali uma emoção. Então, a gente vê muito isso em cartas, né? Em algum texto lá que expressa um sentimento, né, em relação a algo. Então, falou em sentimento, falou em emoção, a gente diz que a função de linguagem naquele texto é a função emotiva. Existe a função poética eu acho uma das mais fáceis de identificar, é toda vez que a gente tem, por exemplo, rimas, né, a gente tem textos em forma de poesia, a gente vê muito isso em músicas também, é um texto poético. Um texto musical pode vir também na forma emotiva, né? E aí você lendo lá, a questão é que tem que discernir se é emotivo ou se é poético. Um outro tipo de função é a função fática. Fática você vai associar a conversa. Teve conversa, teve diálogo, né? Aquele texto com travessão ou historinha em quadrinho que um tá falando com o outro. Isso é um texto fático, tá? Uma função de linguagem fática. Uma quinta função de linguagem que a gente tem é a função apelativa. Essa cai muito em prova, mas em concursos cai muito com o nome de conativa, gente. Cuidado que as questões gostam de confundir conativa com conotativa. Conotativa a gente já viu no vídeo anterior, que é o sentido figurado da palavra, enquanto que conativo é uma função de linguagem que quer dizer apelativo. É quando a gente quer convencer alguém de algo, né? Então, a gente vê muito isso em propaganda. Falou em propaganda, vender algo, querendo convencer, né, alguém de algo, é uma função apelativa. Às vezes a gente vê textos em provas de concurso lá com uma imagem que é algo bem apelativo mesmo para que a pessoa consuma aquele produto. E a sexta e última função de linguagem chama a função metalinguística. A função metalinguística, às vezes, é a mais difícil dos alunos interpretarem, mas, no geral, ela é fácil de se perceber. Eu brinco com os alunos assim, ó, ela é uma explicação do que já está escrito ou analisado ou dito, né, no texto. É uma explicação da própria explicação. Quer ver um exemplo? Eu peguei um texto, por exemplo, que era uma gotinha de água. A foto lá na questão era uma gota de água, aí tinha o olho, o nariz, a boca, e aí ela falava, eu sou a água. Aí dizia, eu tenho tantos por cento de água doce no mundo, eu tenho tantos por cento de água salgada, eu preciso de sua ajuda para isso, isso e isso. Ou seja, era a gota de água explicando sobre quem era ela mesma. Então, é uma função metalinguística. Então, se você pega um texto e que lá no texto ele está explicando algo sobre ele mesmo, do que está sendo dito ali no texto, a gente diz que a função é metalinguística, tá certo? No geral, é fácil também de identificar. Nos concursos, cai muito função de linguagem dentro de todo o estudo de texto, que eu falei que 70% das provas é de texto. Então, vai cair denotação, conotação, tipos e gêneros textuais, funções de linguagem e outros assuntos que a gente vai ver lá na frente. Então, continua comigo aqui para você aprender e gabaritar. Comenta aí sua dúvida. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.